aqui no Canal Mineral, isto facilita muito para quem, como eu, tem enorme dificuldade com tudo que é formal e estabelecido. Encaro manhã, tarde e noite como um ciclo natural que me acompanha, ou seja, que nos acompanha. Posso dizer que a inconformidade é parte de qualquer argumento que se cumpre a questionar o normal como parte da mentira, seja ela instituída, seja ela formal ou essa mentira corriqueira. Mas aqui vamos nos deter à mentira instituída. Ao retomar nosso programa, tenho que agradecer de modo especial ao companheiro Cláudio Sclier, o Lorival, Sônia Adão, a companheira Rosângela Vieira, que são as pessoas que idealizaram o Canal Mineral. São as pessoas sem as quais a gente não estaria aqui trazendo as informações, trazendo argumentos que possam mudar a realidade social ou fazer uma fissura nessa realidade. Também, pois seria inútil estar aqui sem a presença das trabalhadoras, dos trabalhadores, de sindicalistas, enfim, de todas aquelas e aqueles que nos acompanham e acreditam em nosso propósito. Desde o último programa, muitas coisas aconteceram no país, aconteceram no mundo. Temos que lembrar aqui que o que sustém esse normal, desse modelo de sociedade, é o uso da força e da violência. Só assim conseguem sustentar e impor a injustiça, a fome, a inanição, o extermínio seletivo das pandemias, das endemias, a exploração sem fim do trabalho escravo, trabalho infantil, a opressão, a violência social e agora, mais ainda, estamos vendo as guerras. Sim, guerras, pois não se trata de um conflito isolado entre Rússia e Ucrânia. Tudo isso vivido no normal, onde a verdade foi e é sacrificada dioturnamente. Já dizem, né, que a primeira coisa a ser sacrificada numa guerra, nos atos de violência, é a verdade. Né? Onde estão presentes a violência e a brutalidade da força, é a mentira que se torna inviolável. E, infelizmente, é bravamente preservada, inclusive pela opinião pública. Enfim, para quem nos assiste, peço que conosco assumam um compromisso de levar adiante nossos argumentos. Que curtam, compartilhem esse vídeo, ajudem-nos a levar a informação, o compromisso com a verdade, com a realidade dos fatos e os seus impactos sobre todos nós. Carecemos dessa repercussão, é importante dizer aqui. Essa repercussão ela funciona como se fosse um bem comum que é revolucionário. Afinal, né, temos que lembrar aqui, é isso que a verdade representa. Desde 2016, diversas medidas restritivas e regressivas foram ditadas pelas corporações empresariais e econômicas para serem instituídas e impostas como leis, e foram. Assim, com a conivência, com o consentimento da maioria dos três poderes, passaram a ser sustentadas pelos conglomerados de comunicação, pela grande mídia. E lembremos que todas elas são legitimadas em seus atos por concessão pública, infelizmente. É o próprio Estado concedendo a esses meios de comunicação os instrumentos para a opressão, para a exclusão social, para a violência instituída por meio dos próprios órgãos do Estado. Com isso, com uma nova ordem ditada como salvadora para o país e para o mundo, chegamos até aqui, no pior momento da história recente, e no Brasil, conduzidos por um governo que só se mantém por meio da disseminação das distorções da realidade e da mentira instituída na personalidade de quem preside o país. Uma forma recorrente de manutenção de sua política totalmente alinhada às práticas mais perversas do neoliberalismo em todos os espaços e ambientes onde praticamente exploração e devastação humana e ambiental são, com toda certeza,
a senha para a sua manutenção no comando do país. Portanto, dando sequência ao nosso trabalho, agradeço por estarem aqui e vamos seguir adiante. Agora, vamos retomar nossos argumentos, primeiramente, partindo dos sinais iniciais do golpe de 2016. Aquilo que lá no passado chamaram de modernização trabalhista, de avanço para um futuro, um desenvolvimento pensado, né? A gente tem hoje como sendo um grande engodo, aquela modernização trabalhista, direitos garantidos e novas oportunidades ditas pelo Ministério do Trabalho também não se cumpriram, né? Aquela política perversa colocada anterior, em 2016, como sendo o teto de gastos, na realidade, se tornou um impedimento efetivo de políticas públicas. A gente vai demonstrar aqui que também foi outra mentira, né? Você protege a sociedade de possíveis questões, mas quais as questões, né? Você protege a sociedade de ter controles efetivos da realidade social, mas quais são essas realidades, né? É esta composição que veio a partir da Emenda Constitucional 95 que foi trágica para a sociedade, né? Foi trágica, não temos como dizer. Então, são referências que desconstruíram a proteção social do trabalho, né? Quando se fala de você dar uma oportunidade para poder garantir o processo de terceirização, regularizar o processo de terceirização, como foi a Lei 13.429 de 2017, ela vai aprofundar a precariedade das condições de trabalho, ela vai, de certa maneira, apresentar um elenco de adversidades no espaço de trabalho e vai passar a se conviver com realidades nocivas para o ambiente, vai degradar de modo efetivo até as possibilidades reais de se configurar a proteção social do trabalho, né? Aí nós temos a Lei 13.467, que é a própria modernização, a dita modernização trabalhista. Nós não vamos enxergar os direitos garantidos e novas oportunidades, muito pelo contrário, a gente vai observar uma inversão de tudo isso. Por isso, a gente pode dizer que os meios de comunicação nesse período contribuíram muito nocivamente para constituir essas reservas da verdade na sociedade. Isso para nós é ruim, né? Por que a gente fala que isso é muito ruim? Porque vai colocar a sociedade contra as organizações que defendem, na realidade, as condições sociais, não só para os trabalhadores, não só a saúde e a segurança dos trabalhadores, mas também do conjunto da sociedade. Os movimentos sociais organizados, sobretudo sindicatos, vão ser atacados, né? Os entes da justiça que atuam para efetivar o direito do trabalho vão ser atacados. As instituições acadêmicas que fazem pesquisa e projetam a ciência social no sentido de proteção da sociedade também vão ser atacadas, né? Então, tudo isto nos faz crer que nos elegeram como inimigos da sociedade numa falácia enganosa, né? Seria como se a gente pensasse e refletisse que os nossos inimigos dizem que a luta para nós da classe trabalhadora, a luta para os entes que efetivamente lutam em favor da sociedade, a luta terminou. E aí temos que lembrar de Bertolt Brecht. Mas nós dizemos, ela só começou, né? Os nossos inimigos dizem que a verdade está liquidada, mas cabe a nós dizermos, nós a sabemos ainda. Nossos inimigos dizem, mesmo que ainda se conheça a verdade, ela não pode mais ser divulgada. Mas nós a divulgamos. Aí temos que conferir, para fechar com Bertolt Brecht, esse primeiro momento da nossa fala. É a véspera da batalha, é a preparação de nossos quadros, é o estudo do plano de luta, é o dia antes da queda,
mas a queda dos nossos inimigos. Nós temos que ter esta compreensão da realidade social. Nós precisamos, sim, operar no sentido de fazer essa travessia, esse enfrentamento das contradições que assolam a classe trabalhadora. Não temos como não pensar, né, que aquilo que era prometido, e lá, naquele momento, né, quando o Ministério do Trabalho, quando o Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho na ocasião, disse que, através de uma cartilha apresentada, que temos mais de 130 milhões de pessoas aptas a trabalhar, e permanecemos tendo, né, muito mais do que isso, porque a população cresceu desde então. Isto ele falou lá em final do ano de 2016, princípio de 2017. E ele, lá na ocasião, disse que dessas 45 milhões estão na informalidade, sem previdência, fundo de garantia, 13º, férias ou descanso semanal remunerado. A ela, somando-se 14 milhões de desempregados, que era o número de desempregados na ocasião, a pior consequência da recessão dos últimos 2 anos, eles disseram e reconheceram isso. São, portanto, 60 milhões de trabalhadores em situação precária. O número de pessoas com carteira assinada é bem menor, cerca de 33 milhões. Será que essa realidade se alterou? É isto que a gente vai procurar aqui nesse espaço, compreender. Naquele momento, eles disseram que a modernização trabalhista ela não retiraria direito dos trabalhadores, ela não impediria o acesso à justiça, ela não precarizaria as relações de trabalho e não ia interferir na atividade sindical e não ia incentivar aquilo que na ocasião chamaram de pejotização. E aí a gente tem que perguntar, isto tinha algum componente de verdade ou era uma declaração da mentira instituída, legalizada e sustentada pela estrutura da maioria dos 3 poderes da República? Né? Cabe a nós fazer essa reflexão de modo bastante rápido e nos perguntar, né? Será que ao fazer essa declaração, esta leitura, não estaríamos retornando a momentos da história já superados por todos nós? Temos que também responder essa questão. Será que os meios de comunicação tiveram a compreensão daquilo que poderíamos dizer algum compromisso com a verdade? Temos que pensar a respeito disso, e eu aqui queria citar o Walter Lippmann, quando ele disse que a função da notícia é sinalizar um evento. E a função da verdade é trazer luz para os fatos ocultos, relacioná-los a outros e traçar um retrato da realidade a partir do qual os homens possam atuar. Será que nesse momento da história, muito bem esquadrinhado de modo negativo, as informações que chegaram para a sociedade, para a população brasileira, era no sentido de fazer com que nós, mulheres e homens, pudéssemos de fato atuar? Ou estava numa dimensão inversa? Ou estava numa dimensão em que incorporava o sentido ideológico, profanando, de certa maneira, a gente pode dizer assim a palavra profanação, por que não, né? Porque logo em seguida, com a eleição em 2018, consagrou-se um objeto tido como uma fé, né? Fé mesmo, a fé no sentido amplo daquilo que é dito. Você acredita e pronto, né? E nós sabemos que isso não pode acontecer. Na realidade do espaço da política e da ação sindical, nós temos que compreender que é necessário compreender o que seja a mentira nessa hora. Né? E por que não lembrar do Santo Agostinho, ou do Agostinho, né? No seu texto sobre a mentira, que nele ele diz que, pois não é todo aquele que diz algo falso que está mentindo, se crê ou opina ser verdade o que diz. Nós, infelizmente, tivemos muita gente crendo naquilo que era proposto como modernização, como inversão da lógica, que a gente pode dizer como sendo uma lógica que colocou literalmente a sociedade contra a classe
classe trabalhadora, a sociedade contra os movimentos sociais, a sociedade contra o sindicalismo, fez com que a sociedade perdesse a sua capacidade de percepção do mal como um ato de resistência, né? Aquilo que a gente pode dizer que é nesse sentido, naquele momento da história, e por que não a gente ainda vive isso, eliminou o conflito, e o conflito nessa hora tem uma capacidade de anular as mais candentes expressões da crise. Quando você elimina o conflito, automaticamente você enfraquece a percepção das expressões que mais são doídas a quem sofre com a própria crise. Nas crises, as dores e as fragilidades ficam mais explícitas, mas o papel de quem operou nos meios de comunicação foi no sentido inverso, foi de dizer que quanto mais proteção, né, quanto mais proteção, mais sofrimento poderia ocorrer. A ofensiva neoliberal naquele momento, ela operou numa vasta destruição da lógica em que a razão deveria prevalecer. Foi como se dissesse, né? Quanto mais direito, menos proteção. Quanto mais proteção, mais desprotegido. Né? O Márcio Túlio, nessa ocasião, ele colocou o que estará acontecendo no Brasil, né? Depois de tantos processos e prisões, é o direito do trabalho que se tornou réu. Né? O direito do trabalho se tornou o exterminador do futuro. O direito do trabalho se tornou o inimigo que supostamente proibia e proíbe o país de crescer e impede o trabalhador e a trabalhadora até mesmo de continuar trabalhando. Foi isto que foi colocado pelos meios de comunicação, né? Ferindo a lógica real do sentido concreto, né? Fazendo com que a compreensão daquilo que o José Luiz del Roio disse, em certa ocasião, em que o que os trabalhadores conquistaram, ou seja, o que as mulheres e os homens que trabalham por meio de suas representações, o movimento sindical conquistaram, eles nunca podem considerar conquistas definitivas. E se o Estado for oligárquico, e o Estado brasileiro ele é uma oligarquia plena, ele é escravocrata, eles estarão sempre disponíveis a fazer voltar para trás as conquistas operárias. Sempre. A história está marcada por isto, sobretudo num país como o Brasil, com uma elite escravocrata de origem e, pior ainda, de mentalidade. José Luiz del Roio nos deu essa expressão de realidade e a gente convive com essa expressão no dia a dia que a gente enfrenta, né? Aquelas conquistas históricas que tivemos lá atrás, como limitação da jornada de trabalho, isso foi no final do século XVIII, né? Lá em 1780 já se falava em horas de trabalho por semana para os adultos, nas indústrias têxteis, e naquele momento se pensava em alterar essa correlação e se alterou. Em 1820 se reduziu essa jornada de trabalho. Em 1824 se garantiu a estrutura legal para o movimento sindical se instruir. A primeira lei diminuindo, limitando a 8 horas o trabalho, ainda que seja essa limitação para as crianças operárias, né, em 1833, limitou a 8 horas. E hoje a gente vive uma realidade inversa, não só para o trabalho, no sentido que a gente compreende para mulheres e homens, mas também para todas as denominações etárias da sociedade que, por uma obrigação imposta pelo sistema, faz com que crianças, adolescentes, jovens, idosos tenham que trabalhar. E aí não mais 8 horas, muito mais do que isso. Temos que lembrar, para a gente não tornar essa nossa conversa cansativa, né? Temos que lembrar que a estrutura que a gente defende com a reforma trabalhista, lá em 2017, o que aconteceu com a base legal? Ela foi desconstruída, ela foi precarizada,
a chegada da Justiça do Trabalho, as reformas que eles dizem são reforma social trabalhista ou reforma capitalista? São reformas ou são contra-reformas? São essas reflexões que permeiam, a gente vai ter que continuar conversando sobre elas. Não é demais dizer que se teve alguma reforma, ela foi uma reforma capitalista ampla. Por que a gente diz isso? Porque ela revitalizou e fortaleceu as bases para a exploração, a desigualdade e a injustiça no espaço do trabalho. Pois ela aumentou a concentração de riqueza e estimulou a corrupção a partir da legalização do ilícito. A fraude passou a ser algo lícito, né? Potencializou práticas criminais delas derivadas. Aprofundou o processo de deslegitimação do sindicalismo, né? Provocou, de certa maneira, uma ruptura legal da ação sindical, né? Uma ruptura com o Estado democrático de direito, ainda que seja capitalista, o que é mais engraçado a gente dizer isso, né? Mas vamos lá, o que é que aconteceu com o que se propôs, né? Como estava a estrutura legal, como ela se compunha. A regulação geral e legal do subemprego foi instituído, né? A informalidade foi instituída, a rotatividade foi acelerada, o desemprego, sem o seguro-desemprego, foi instituído, o trabalho escravo, de certa maneira, permitido, o excesso de jornada foi consagrado legalmente, a prática antissindical instruída, o assédio moral passou-se a constituir de modo mais ascendente. As possibilidades reais de adoecimento, acidente, morte e mutilação do trabalho também se tornou uma reserva constituída no ambiente de trabalho. A insegurança jurídica se instituiu, sobretudo, para trabalhadoras e trabalhadores. O fim da fiscalização e da proteção social dos direitos e do ambiente de trabalho caminha, né, para acontecer. E a gente pode dizer que a violação ampla de direitos sociais e humanos, previdenciário, civil, ambiental, sanitário, penal, etc., passou a ser vigorado em lei, né? Nós podemos dizer que fraudes, corrupção, ilícitos, enfim, crimes contra o trabalhador se tornaram legalizados. Por que a gente diz isto? Os números são esses, né? Se a gente for buscar os dados da Coordenadoria de Estatística e Pesquisa do TST, e no relatório ranking das partes total de processos, de junho de 2016, relativo às partes com mais de 100 processos de tramitação nesse tribunal, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, lá está escrito, desse ranking, as 370 partes envolvidas, num total de 200.276 processos, o maior número, ou seja, 60% eram patronais. Portanto, o que a gente pode dizer? Que pelo menos 120.166 processos ali são empresariais. Com isso, fica bastante evidente que havia total confiança da classe econômica na sequência da segurança jurídica da legislação. E é enorme, principalmente quando chega nas mãos de alguns ministros e ministras do TST ou do Supremo Tribunal Federal. Portanto, não é verdadeiro quando os patrões e seus representantes no Congresso e no Judiciário afirmavam haver insegurança jurídica para eles na CLT. Se tratava de uma mentira literalmente afrontante à sociedade, sobretudo à classe trabalhadora, né? E por que a gente insiste em dizer isto? Segundo esses dados dessa mesma coordenadoria, e a gente procurou aferir eles em 31 de março de 2017, havia 249.237 processos em tramitação, dos quais os 20 assuntos mais recorrentes, que eram violações de direitos e irregularidades, eles correspondiam a 70,1% dos processos em tramitação, ou seja, 174.226 processos que ali estavam,
Desse total em tramitação, o maior número de assuntos, violações e irregularidades instituídas se destacaram quais? Jornada de trabalho, né? O ponto central, a reforma trabalhista, a espinha dorsal da reforma se deu na jornada de trabalho. E ela estava entre esse número expressivo de 70,1% jornada de trabalho. O que quer dizer jornada de trabalho? Hora extra e reflexo, intervalo intra-jornada, hora em itinere e repouso. Outro ponto fundamental que também estava ali instituído, esse 70,1%, o dano moral, a indenização e valor arbitrado do dano moral. A terceirização, que se tornou irrestrita, era um outro ponto que estava dentro desses 70%. E o que se dizia nesses processos? A responsabilidade solidária, subsidiária e o tomador de serviço. A terceirização e o ente público envolvido no processo de terceirização. E para os setores que, de certa maneira, têm que trabalhar de modo intenso em ambiente em condições insalubres e periculosas, também estava dentro desses 70,1%. E, por incrível que pareça, de todos esses processos, os maiores litigantes são 20. Os 20 maiores litigantes, em 31 de março, eram responsáveis por 75.548 processos, ou seja, 30,3% dos processos ali, ou seja, dos 249 mil processos que estavam em tramitação, eram exatamente esses 20 maiores litigantes. Né? Esses litigantes que, de modo bastante pontual, trazem à tona reflexos muito nítidos da incorporação. Mas, seguindo a análise, para a gente concluir aqui esta parte da revelação das mentiras instituídas, de legalização do crime contra a classe trabalhadora, da fraude contra a classe trabalhadora, temos que dizer que a gente, seguindo a análise dos dados dessa coordenadoria, pegando as varas de trabalho para os casos novos por assunto de janeiro a março de 2017, eles são 642.132 processos com 3.837.330 assuntos que estavam ali cadastrados. Ao analisar no ranking dos 100 primeiros assuntos em destaque, a gente não vai nos surpreender quando a gente acompanha isso mais de perto. Né? Desses, os 800 listados, temos que os 100 primeiros assuntos correspondem a 88,23% do total, ou seja, 96,33% são irregularidades ou violações de direitos que, apesar de não alterar sua condição de ilícito ou crime contra a classe trabalhadora, poderão não mais ser assim considerados ou não estão sendo mais assim considerados, pois quem as praticam desde então passaram, né, a ter o indulto definitivo para as suas práticas. Né? Este é um fato, é duro, né, de se admitir. Ainda assim, 74,23% dizem respeito a quê? A jornada de trabalho, a verbas rescisórias, olha que coisa interessante, verbas rescisórias, calote no momento de demitir o trabalhador. Adicionais de insalubridade, periculosidade, dano moral, fundo de garantia, salário e diferença salarial. Portanto, a gente observa aí que a razão principal da reforma trabalhista era atender exatamente a possibilidade real de se lesar a classe trabalhadora. Né? Portanto, para nós é muito triste ter que admitir, né, esta condição. Mas a gente poderia aqui dizer que questões fundamentais precisam ser esclarecidas e muito bem situadas para a compreensão de quem vai nos assistir, né, a partir do próximo programa, porque qual é a realidade, né, qual é a consequência da emenda 95, da lei 13.429 de 2017, que é a terceirização irrestrita. Qual é a consequência da reforma trabalhista na lei 13.467,
qual é a consequência também da emenda constitucional 103, que foi a reforma da Previdência. Isto a gente vai ver no próximo programa, a gente vai acompanhar, mas a gente tem que compreender ainda essa lógica, né? A gente tem que viver e pensar para levar bastante a sério essa compreensão, né? Que a mentira não pode se constituir, ela não pode ser uma fé, né? E aí a gente precisa trazer como uma grande referência, por quê? E aí lembrando aqui, citando e encerrando a minha fala, porque amar a fé perfeita não é somente crer integralmente naquilo que é dito por uma autoridade fidedigna, ou dita como fidedigna, né? Mas é também enunciar fielmente aquelas coisas que se julgam dignas de serem ditas e dizê-las. De fato, em latim, lembrando aqui Santo Agostinho, a palavra fé origina-se de aquele que faz o que é dito. E é óbvio que o mentiroso não exibe tal comportamento. Nós temos que aqui, encerrando esta primeira parte, né, dizer o espaço da política não é o espaço da verdade e também não é o espaço da ética, né? E deveria sê-lo, né? A gente sabe que deveria sê-lo, mas vamos ter oportunidade de falar a esse respeito no próximo programa, e eu quero aqui agradecer essa audiência, pedir o compromisso de cada um que nos assiste e que nos ouve, para que colabore com o Canal Mineral, que esteja conosco nos próximos programas, que dê o seu joinha, que faça com que a expressão daquilo que é necessário para a classe trabalhadora e para a sociedade se propague, que tenha uma repercussão efetiva. Agradeço também a você, Rosângela, por estar aqui acompanhando, fazendo essa discussão. Agradeço ao Marco, agradeço ao Claudio Sclia, enfim, agradeço a todos que compõem e fazem parte do Canal Mineral, mas sobretudo a classe trabalhadora, as mulheres e os homens que nos acompanham. Um grande abraço.